Olá, queridos companheiros de jornada, amigos do meu coração. Estamos aqui para fazer a segunda parte do vídeo Conhece-te a ti mesmo. Quando eu coloquei lá na última frase que nós tenhamos força para nos conscientizarmos e abraçarmos mais o lado positivo nosso do que o negativo. Havia um sábio que dizia que havia 2 cachorros dentro de nós. Um voraz e o outro mais calmo. E aí o discípulo pergunta para ele, quem vai vencer? E o mestre fala, a quem você mais alimentar. Então, que possamos alimentar esse cachorro mais calmo. Vamos aqui citar 2 casos de luz interior e de luz exterior. Está lá no livro Meios de Iluminação. E ao estudar, ao reler esse livro também, me caiu uma ficha que eu não tinha ainda percebido, que é essa luz interior e essa luz exterior. Essa luz interior é aquela com que realmente nós mudamos por dentro, não é só no falar, não é só na atitude, mas no sentimento. E esse livro nos conta esses 2 exemplos de luz exterior e luz interior numa reunião que está tendo no plano espiritual, onde estão sendo analisados o Conhece-te a ti mesmo, o estudo feito com esses espíritos para que possam desenvolver esse conhecimento de si mesmo, que não tiveram a oportunidade ou que não quiseram aproveitar a oportunidade quando estavam encarnados na Terra. E aí, para que possamos entender o que significa o Conhece-te a ti mesmo, o espírito orador começa a falar. O primeiro caso é de uma senhora no Nordeste brasileiro. Servia um lanche para algumas crianças. Ela era sua professora e ensinava em sua casa, pois a escola havia sido fechada por falta de recursos, ficando assim essas crianças por sua conta e seu risco. Nesse cenário desolador, somente o sentimento verdadeiro da solidariedade poderia suprir a carência de tudo. Faltava-lhes a educação, que liberta, a saúde, que sustenta, e o alimento, que fortalece. Mas, graças a Deus, não lhes faltava um anjo da solidariedade. Dona Antônia, assim era o seu nome, era professora aposentada e sua transferência foi feita no final da sua carreira para essa cidade do interior. Faltava um pouco mais de 5 anos para ela se aposentar. E o convite a fascinou de poder fazer algo pelas crianças carentes dessa região. Mas o descaso das autoridades, como sempre, fez com que, em pouco tempo, a escola fechasse. As crianças eram verdadeiras heroínas por teimarem em sobreviver, apesar das terríveis condições a que eram submetidas desde o seu nascimento, tendo que enfrentar a desnutrição sem condições mínimas de saúde. Dona Antônia passou, então, a dar aulas na sua casa. E, sabendo de toda essa carência, ela também dava o alimento físico, pois sabia que era ali, na escola, que podiam muitas das vezes se alimentar, e para isso ela usou parte da sua aposentadoria para concretizar esse trabalho de educar e alimentar fisicamente. Havia crianças ali que não tinham o que comer. E também muitas, ela ficou sabendo, das crianças estudavam só meio período porque tinham que ajudar seus pais no trabalho, para o sustento da família.
Ela, então, aproveitando esse talento natural das mães, pensou: vou ajudar as mães e ajudar as crianças. As crianças poderão ficar o dia todo comigo, estudando, e eu as alimento e dou a educação, mas ao mesmo tempo posso ajudar as mães para que não peçam que as crianças fiquem em casa para ajudá-las. E aí criou uma cooperativa com as mães de artesãs. Perguntou o que elas gostariam de fazer e elas mostraram o trabalho delas. E aí a professora deu toda a força para que aquelas mães pudessem virar artesãs e poderem já ajudar no seu dinheiro familiar, que tanto precisavam. E assim as crianças poderiam ficar com ela o dia todo estudando. Então, aos poucos, as crianças puderam se dedicar integralmente ao estudo, enquanto as mães conseguiram dignamente o sustento material. O que ninguém sabia é que a dona Antônia tinha uma certa doença e precisava tomar remédios regularmente, mas privava-se dos mesmos para continuar a sua magistral obra de solidariedade. E nem ela sabia explicar que a falta desses remédios não lhe faziam nenhum mal. Mas nós sabemos que o nosso Pai supre todas as necessidades médicas através das espirituais, ministrando durante as suas diversas tarefas esse auxílio ao nosso próximo. Sabemos que quando existe um coração abnegado como esse, que tirou o dinheiro para ajudar mais os outros, esquecendo de si mesmo, a própria espiritualidade fortalece e vai dando remédio enquanto que ela está trabalhando nisso. É como nós, quando nos dedicamos ao nosso próximo, nós somos cuidados, especialmente por Jesus. Ele não manda nem o secretário, ele mesmo cuida da gente. E eu sempre digo, quando vamos nos doar, doamos 5% e ganhamos 95%. Os dedicados espíritos ligados às pessoas dessa comunidade, que ela tanto se dava, prepararam e ministraram esses medicamentos. E ela continuou a sua vida. No final do ano, Dona Antônia fez uma prece de encerramento e agradecimento, e reunida ali com as mães, os alunos, todos viram, muitos sentiram uma luz violeta belíssima que envolveu Dona Antônia e ampliou-se por todo o ambiente e todos que ali estavam. Pois, muito bem, naquela noite, eles não iriam dormir alimentados somente no seu corpo físico, mas principalmente no seu corpo de alma. Graças à solidariedade magistral daquela venerável senhora, que tinha a sua luz interior. Expandida no momento em que ela fez a oração, tudo isso foi mostrado. Agora vamos ao segundo caso, que é o caso da luz exterior. Como não existe muitas das vezes a possibilidade do que acontece energeticamente ao nosso redor, quando estamos no nosso corpo físico, e essa postura ilude inúmeras pessoas, que na ausência do autoconhecimento acreditam-se transformadas, quando na verdade estão apenas energizadas. Um voluntário de uma casa espírita em atividade assistencial. Esse é o segundo caso. Ao final dos trabalhos, o dirigente solicitou ajuda de todos para conseguirem agasalhos, porque o frio estava chegando e não poderiam deixar os irmãos à mercê dele. E naquela localidade fazia realmente muito frio. Esses voluntários logo afixaram ali uma prancheta com papel e ele foi o primeiro a colocar o seu nome numa lista
que estava lá fixada no mural. E no outro dia, ele levou vários cobertores, agasalhos novos que adquirira numa loja próxima ao seu lar. Ele não possuía uma irradiação energética igual a da Dona Antônia, apesar do seu ato também ser de solidariedade, pois ele exteriorizava a solidariedade e não interiorizava. Como? Mas para que tivesse certeza de que ele era solidário e não somente estava solidário naquele momento. E ele foi acompanhado pelos espíritos para poder entender esse fato da solidariedade exterior. Porque a diferença da energia da Dona Antônia para ele. Os espíritos que estavam estudando não sabiam dizer ainda, porque apesar do que as aparências, ele também foi solidário. Ele também comprou as coisas, os cobertores, os agasalhos, né? Então, foi permitido pela espiritualidade que esses espíritos acompanhassem ele até seu lar. Então, no ambiente do nosso companheiro, também lá uma pessoa passou uma lista de arrecadação para ajudar uma pessoa que estava hospitalizada. O nosso companheiro, lá no seu trabalho, quando viu essa lista, nem se mexeu, muito menos colocar o seu nome. Quando chegou ao seu lar, sua esposa se desdobrava com o filho pequeno e as tarefas do lar, no seu cotidiano. E ele não demonstrava nenhuma solidariedade com ela, além de que não ajudá-la, ainda a censurava quando algo não estava ao seu dispor, assemelhando-se a um verdadeiro tirano dentro do seu lar. E lógico, com essas reações foram vistas e sentidas, que ficou clara a diferença entre fazer um ato solidário e possuir um sentimento de solidariedade. Então, o ser e o estar. Vejamos então quanta falta faz o autoconhecimento para que a solidariedade desse companheiro realmente fosse ainda um verniz social, só uma aparência. Não aparecia espontaneamente, porque não havia internamente essa solidariedade. Ela era da aparência exterior. Nesses 2 casos, podemos ver e refletir sobre o verdadeiro sentimento de solidariedade, aquele que já faz parte do ser, e aquele que ainda é só a aparência. Se o nosso companheiro fizer uso do autoconhecimento, ele poderá refletir como ainda tem que se esforçar para adquirir a sua solidariedade interior. Como podemos perceber, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus ainda não foram perfeitamente compreendidos e tão poucos aplicados. Mas podemos dizer que o nosso tempo se esgota, porque não sabemos se o amanhã fará parte das nossas vidas, porque seria o nosso último dia de aprendizado. Como poderemos mudar dentro dessa visão da nossa solidariedade espiritual? Porque nos mudarmos exige nos transformarmos através do nosso comportamento, da nossa maneira de agir, de ser, e nos reformarmos moralmente, começando pelo conhecimento de si mesmo. Podemos assim concluir que a nossa existência é todo um processo contínuo de reformulação de nossos próprios sentimentos e de nossa compreensão dos porquês. Porque, como eles surgem
e nos levam a agir. Quando não procuramos nos conhecer pelo, vamos dizer assim, nosso despertar, dilatando os campos da nossa consciência, buscando o porquê e a causa de tantas reações, nós descortinamos, somos elevados a nos conhecer exatamente pela dor, pelos entrechoques com que vivemos dentro e fora do nosso lar. Somos chamados, através dessa dor, a nos melhorarmos. Eu sempre falo que todos nós vamos evoluir, pois estamos aqui para isso, mesmo que seja um passinho pequeno. Mas um exemplo, quando estamos com alguém que nos dirige nessa parte da reforma íntima, da nossa melhora, do autoconhecimento, é como se nós fôssemos, por exemplo, até uma floresta. Mas juntamos um grupo e vamos lá até a floresta fazer um piquenique. Não conhecemos nada, adentramos lá. Vamos chegar onde queremos? Vamos. Mas vamos passar por muitos perrengues. Vamos entrar, às vezes, em caminhos que não tem saída. E muitas das vezes não conhecemos nem as árvores que dá água, que pode aplacar a nossa sede, a nossa fome. E fica tudo mais difícil. Mas nós vamos chegar lá. Mas quando temos alguém que nos dirige, alguém que está à frente, como um guia, por exemplo, nós chegamos mais fácil. E é isso que muitas das vezes nós precisamos para o nosso autoconhecimento, para trabalhar a nossa reforma íntima, para trabalhar dentro de nós tudo que temos, mas que muitas das vezes nem sabemos que temos todas essas virtudes. Que possamos nos autoconhecermos para depois conhecermos o nosso próximo. Que possamos nos melhorarmos para depois melhorarmos o nosso próximo. Que possamos nos valorizar para depois possamos valorizar o nosso próximo. E que possamos nos redimir para podermos dar a mão para o nosso próximo ter a sua redenção também. Espero que tenha sido um alerta para nós, que já é hora, não temos mais tempo. Se gostaram, vão lá, dão um joinha, inscrevam-se no canal Conversando com a Lúcia sobre espiritualidade e compartilhem esses vídeos, para que possamos assim disseminar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que ele possa estar dentro dos nossos corações, através dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Graças a Deus, graças a Jesus. Um beijo em seus corações e até o próximo vídeo.